respeito à guarda do sábado, sempre se houveram algumas dúvidas, ou foram criadas algumas dúvidas, ou são criadas algumas dúvidas nos corações das pessoas, especialmente dos líderes religiosos ou das pessoas que amam a Jesus e que têm o interesse de compreender a palavra, de servir a Deus, de guardar os mandamentos de Deus. Tem alguns questionamentos com respeito à guarda do sábado. Alguns, inclusive, indicando que Jesus trabalhou no sábado, ou que ele não guardou o sábado, ou que ele liberou a gente de fazer o que quisesse no sábado. Mas isso não é verdade. Primeiramente, Jesus não discutiu com os fariseus em momento nenhum se o sábado era santo ou não era santo. Não existe essa discussão. Jesus nunca discutiu o sábado é santo, o sábado deixou de ser santo. Não, isso não existe. A discussão sempre foi qual o jeito certo de guardar o sábado. Ele estava preocupado exatamente com o jeito de guardar o sábado, porque os fariseus colocaram sobre o sábado muitos fardos. Então, o modo como foi guardado o sábado era um modo inadequado de se guardar o sábado. Haviam regras, por exemplo, que você não podia cuspir no chão, podia cuspir no chão de pedra, mas não podia cuspir no chão de terra, porque estaria regando a terra. Não podia colher uma fruta para comer, pegar alguma coisa ali para se alimentar. Se alguém caísse, uma casa caísse sobre alguém que estava doente, alguém ali no dia de sábado, eles não socorriam. Se alguém adoecesse, eles não preparariam um remédio, mas deixaria a pessoa para o doente até o outro dia. Então, houve muitos exageros. Jesus, quando esteve aqui na Terra, mostrou que eles estavam equivocados. E a discussão de Jesus em todas as situações sempre foram nesse sentido. O jeito certo de guardar o sábado, porque o sábado não pode ser um fardo na vida da gente. Isaías 58 diz que o sábado deve ser um dia deleitoso, delicioso, um dia especial, um dia em que nós devemos separar tempo para Deus, não estar se preocupando com nossos próprios interesses, mas honrar esse dia como um dia sagrado. Você pode conferir aí na sua Bíblia, Isaías 58, versículo 13 e versículo 14. Confira aí na sua Bíblia, você vai verificar isso, tá bom? Bem, o Antigo Testamento, não há dúvida de que o sábado é o dia a ser guardado. Mas no Novo Testamento, qual o dia a ser guardado? Primeiramente, você precisa lembrar que na Bíblia não existe uma única linha, não é um versículo não, uma única linha dizendo que você deve guardar o domingo. Não existe isso. Isso aqui é invenção que foi criada no século IV, no quarto século, foi criado pela igreja cristã de Roma. Foi criado por eles se afastaram do caminho do Senhor, tirando os mandamentos de Deus e colocando em seu lugar as práticas dos pagãs que haviam naquela época. Mas não existe menção na Bíblia de guarda do domingo, tá bom? Não existe em lugar nenhum. O próprio Jesus disse que não veio revogar a lei, né? Não veio revogar a lei, então não adianta. Lá no livro de Romanos diz que a lei é santa, é justa e é boa. Por que Deus ia acabar ou tirar da nossa vida, ou não queria que nós obedecêssemos algo que é santo, que é justo e que é bom? Por quê? Não faz nenhum sentido, né? Mas existem vários versículos na Bíblia, por exemplo, o versículo de Marcos, capítulo 4, capítulo 4, versículo 16, que fala que Jesus tinha o costume de todo sábado ir à igreja, como qualquer guardador do sábado daquela época e da época de hoje também, né? E João 13:15 diz, Jesus fala que o que fez foi para nos dar o exemplo, para a gente fazer assim como ele fez. Tudo que Jesus fez foi um exemplo para a gente. Por que a gente sente necessidade de ser batizado? Porque Jesus foi. Por que a gente sente necessidade de procurar, de se sacrificar pelo Senhor, pela obra de Deus? Porque Jesus o fez da mesma forma. Então, tudo que Jesus fez é um exemplo para nós. Tem que amar o próximo, perdoar o nosso inimigo, dar a outra face quando a gente for machucado por alguém, perdoar até quem não merece, orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque Jesus nos deu o exemplo. Da mesma forma, Jesus deu o exemplo ao guardar o sábado. E não apenas isso, mas em Lucas 23, 54 a 56, vai dizer que as mulheres santas guardaram esse mandamento. As mulheres santas guardaram o mandamento. Você vai em Atos 17, 2, diz que expressa o texto em que Paulo está guardando o sábado. Mateus 24, versículo 20, diz que a gente deve orar para que nos últimos dias
quando vier a perseguição sobre o mundo, não aconteça no dia de sábado. Por isso, porque é um dia de adoração, obviamente. No livro de Atos, capítulo 1, me parece que é o versículo 3, eu não vou ter certeza, mas é no capítulo 1, logo no início do capítulo 1, me parece que é o versículo 3, diz que Jesus andou nessa terra 40 dias, se encontrando com os discípulos em vários momentos, mas embora ele tenha andado 40 anos, desculpa, 40 anos, 40 dias aqui na terra, não existe a menção de uma única linha que diga que Jesus autorizou a troca do sábado para o domingo. O livro de Mateus 12 vai explicar que Jesus diz assim: é lícito no sábado fazer o bem. Em vez de Jesus estar preocupado com o que é certo fazer no sábado, ele diz: é certo fazer o bem. É certo fazer o bem. Então veja que existem vários exemplos na Bíblia de Jesus tendo guardado o sábado, de as mulheres santas tendo guardado o sábado, a Virgem Maria, Maria Madalena, dos discípulos guardarem o sábado. Isaías chega a dizer que no céu nós guardaremos o sábado. Isaías 56, verso 23, salvo engano. Eu vou confirmar esse verso. Deixa eu confirmar aqui. Eu tenho anotado ele aqui em algum local aqui. Isaías 66, 23, exatamente isso. Isaías 63, 23, ele diz que no céu nós guardaremos o sábado. De sábado a sábado nós estaremos na presença do Senhor. Por que ele não disse do domingo ao domingo, e sim do sábado a sábado? Porque é claro que ele está detalhando esse dia como um dia especial de adoração. Aqui eles dizem assim: o sábado é para o judeu. A pessoa que diz que o sábado é para o judeu é porque nunca leu a Escritura Sagrada, especialmente no livro de Isaías 56. Ele passou por ali e pulou. Porque Isaías 56 deixa claro que o sábado não é para o judeu. Olha o que diz a Escritura, vou ler aqui. Isaías 56, de 4 a 6, assim, ó. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados. Eunucos são pessoas não judias, são gentios. Existem traduções, inclusive, que trazem o termo gentil e não o termo judeu. Gentil é pessoas que não pertencem à nação dos nações estrangeiros, como eu, como você que me ouve, que é a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui. Então, ele diz claramente, aos eunucos, aos gentios, aos estrangeiros, que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o Senhor, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçarem minha aliança, também os levarei ao meu santo nome, meu santo monte, e os congregarei na minha casa de oração. Olha que bênção, e Jesus está dizendo claramente, aos estrangeiros, aos gentios que guardarem o sábado, Deus vai lhes dar um nome melhor do que filhos e filhas. O povo de Israel, o judeu, ele sempre deteve que não, nós somos os filhos de Deus, os escolhidos de Deus e tal, e por isso nós guardamos o sábado. Mas ele está dizendo aqui que os gentios, os estrangeiros, que escolherem guardar esse dia, serão chamados por Deus com nome melhor do que filhos e filhas. Melhor do que filhos e filhas. Aqueles que alegam assim, mas a Bíblia diz, trabalharás todos os dias, ou dia e noite. Na verdade, o verso não diz trabalhar todo dia, diz trabalhar dia e noite, para não depender do seu irmão. Então a gente deve trabalhar no sábado, que é para não estar dependendo das pessoas. É claro que a gente tem que fazer de tudo para não depender de ninguém. É óbvio. Pelo contrário, tem que fazer de tudo para que a gente possa abençoar aqueles que dependem da gente e da nossa ajuda. Isso é óbvio. Mas, é claro que ele não está falando de todos os dias. Você precisa ter um dia de descanso, isso aí é claro, a ciência já prova que aquela pessoa que trabalha direto e não tem um momento de descanso, ela passa por problemas, sérios problemas. Então, é necessário que ela cuide da sua saúde e descanse. Então, quando ele está falando para você separar um dia para descansar, que dia é esse? Claro que é o sábado. O sábado é o dia que Deus separou, foi Deus que separou. Você lê na Bíblia isso, ele próprio descansou nesse dia. Também aqueles assim, que Jesus falou assim, eu sou o Senhor do sábado. Está lá em Marcos 2, está lá também no livro Marcos 2, 28, está lá também em Atos
em Mateus 12, versículo 8, diz: eu sou o Senhor do sábado. É verdade, Jesus falou isso, eu sou o Senhor do sábado. Mas quando você vai lá para o livro, eu já ouvi gente dizer assim: Jesus é o Senhor do sábado, então a gente pode fazer o que quiser, porque Ele é o Senhor do sábado. É uma lógica meio atrapalhada, mas o pessoal diz isso. Só que quando a gente vai para o quarto mandamento, que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, nesse versículo, no versículo 10 especialmente, ele diz que a gente deve guardar o sábado do Senhor Deus, o sábado do Senhor. Puxa vida, sábado do Senhor. E quem é o Senhor? Quem é o Senhor do sábado? O mandamento diz: sábado do Senhor, um sábado que pertence ao Senhor, pelo qual Deus é o Senhor. Mas quem é o Senhor do sábado? Aí lá no Novo Testamento Jesus fala: eu sou o Senhor do sábado. Ele está dizendo: vocês guardam o sábado? Vocês têm que guardar o sábado, porque é o dia do Senhor. E quem é o Senhor do sábado? Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Outros alegam Marcos 2, 27, quando Jesus diz assim: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É bem verdade, Jesus realmente falou esse verso. E é muito especial. Ele diz: olha, se o sábado foi feito por causa do homem, quer dizer que o homem pode fazer o que quiser, porque ele foi feito para a gente. Será? Vamos pensar comigo, essa camisa que eu estou usando aqui. Vamos dizer que foi um presente que a minha esposa me deu. Não lembro. Foi um presente que eu ganhei essa camisa. Acho que foi um presente de uma amiga. Foi a minha esposa não, foi uma amiga minha que me presenteou com essa camisa. Ela me presenteou com essa camisa e no momento que ela me deu, é minha. Se eu quiser pegar essa camisa e usar ela de pano de chão, eu posso usar. Se eu quiser usar ela de pano de prata, eu posso usar. Se eu quiser andar com ela amarrada na cabeça, eu posso usar, claro, a camisa é minha. Mas a pessoa que me deu para o meu uso, e eu posso fazer o que eu quiser, mas a intenção dela não foi que eu andasse com ela amarrado na cabeça. A intenção dela, o prazer dela, não é que eu pegasse a camisa e usasse de pano de chão. Não foi. Então, realmente, Jesus nos deu o sábado. Mas Ele não deu o sábado para a gente usar do jeito que a gente quisesse. Ele nos deu o sábado para ser uma bênção na vida da gente. Foi para isso que o sábado foi colocado na vida da gente. Outra coisa, deixa eu citar para vocês aqui. Olha esses versos, depois você dá uma lida na sua Bíblia. Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, verso 1 e 9, Lucas 24, 1, João 20, 1 e 19, Atos 20, 7 e 1 Coríntios 16, 2. O que esses versos têm em comum? Todos esses versos são, na verdade, os únicos versos do Novo Testamento que citam o primeiro dia da semana. É o único que fala sobre o primeiro dia da semana. E nenhum deles fala sobre o sábado. Não fala sobre o domingo, perdão. Desculpa. São esses versos citam o domingo, o primeiro da semana. É assim que vai chamar, me atrapalhei aqui, perdão. Mas nenhum deles manda guardar o domingo. Nenhum, absolutamente nenhum manda guardar o domingo. Nenhum manda guardar o domingo. Também há pessoas que citam, por exemplo, os textos de Paulo, que, como disse o próprio Pedro, são textos difíceis de entender muitas vezes e que as pessoas deturpam os textos dele. Então, muita gente tem deturpado esse texto, e não digo que é com má intenção, mas é com boa intenção, é só porque realmente não compreenderam bem. Aí, leem alguns textos de Paulo e diz assim, tá vendo aí? Jesus mudou. Por exemplo, aqueles que dizem assim que o fim da lei é Cristo, porque Paulo cita realmente que o fim da lei é Cristo, mas é o fim porque a lei acabou, Jesus acabou a lei? Não, porque ele disse que não veio revogar a lei. Então é o fim em que sentido? É o fim no sentido de que a lei nos leva, ou tem a finalidade, o objetivo de nos conduzir até Cristo. Então ele é o fim da lei. A lei é o fim, Jesus é o fim da lei, porque a lei tem a finalidade, tem o objetivo de nos conduzir até o nosso amado Senhor Jesus. Né? Deixa eu ver aqui outros textos aqui. Na minha cabeça às vezes eu esqueço, mas tem muitos textos que o pessoal alega, né? Tem um texto de Colossenses, que é um texto assim bem realmente curioso, que muita gente cita esse texto. Acho que é Colossenses 1, 16, 17, salvo engano, onde ele diz que não deve julgar as pessoas por causa de sábado. Mas de que sábado ele está falando? Porque quando a gente lê o contexto desse capítulo, ele fala sobre os sábados do judeu. Porque quando a gente lê Levítico 23, a gente vê que ele cita vários sábados ali. Vários sábados. E um sábado, que é o primeiro a ser citado em Levítico 23,
refere-se ao sétimo dia, que é o chamado sábado do Senhor. Agora, quando a gente lê os outros, que é citado, eles poderiam cair em qualquer dia da semana. Por exemplo, a Páscoa ficou chamada de sábado ali, o dia da expiação foi chamado de sábado ali, e esses dias podiam cair em qualquer dia da semana. O 14º dia do primeiro mês, por exemplo, que era a Páscoa, ou o 10º dia do sétimo mês, que era o dia da expiação, podia cair em qualquer dia da semana, e era sábado. Só que esses sábados são conhecidos, são chamados de vossos sábados, não são chamados de sábado do Senhor, porque Deus faz uma diferenciação, porque esses sábados, que não é o sétimo dia, não estão nos 10 mandamentos, estão nas leis mosaicas, no Pentateuco, na Torá, não está nas 2 tábuas de pedra, que foi escritas pelo dedo de Deus, gente, olha, foi escrito pelo dedo de Deus, está escrito isso em Êxodo 31:18, Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, inclusive o 4, que nos ordena a observância do sábado. Foi escrito com o dedo de Deus. E em Atos 19 diz que essa lei foi falada pelo próprio Deus. As pessoas não ouviram Moisés falando para eles. Eles ouviram Deus falando. Deus falando através dos trovões no Monte Sinai, e depois receberam de Moisés escritas nas 2 tábuas de pedra com o próprio dedo de Deus. Olha para isso aí. Com o próprio dedo de Deus. E ouviram o salmista cantar que essa lei é eterna, que essa lei não passa, que esses mandamentos são eternos. Ouviram o salmista dizer que essa lei é justa, que essa lei é santa, que essa lei é de amor. Como disse Paulo em Romanos, que essa lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. Então, não se refere às cerimônias, mas em Colossenses se refere ele está falando, o capítulo fala sobre cerimônias. E em referência às cerimônias, inclusive ali os sábados de cerimônias, que é a Páscoa, o Pentecostes, a festa do Pentecostes, a festa do dia da expiação, Yom Kippur, esses sábados são cerimoniais. E aí Paulo adverte que a gente não deve julgar ninguém quanto a essa questão de guardar sábados cerimoniais, porque o contexto é sobre algo cerimonial. O contexto não é sobre os 10 mandamentos. Aliás, sobre os 10 mandamentos, em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que aquele que tropeça em um só ponto, é culpado de todos os pontos. Isso é importante, viu? Tiago está ali dizendo, aquele que tropeça em um só ponto é culpado de todos os pontos. Quero ler um texto aqui. 1 João. Olha o que fala. 1 João. Deixa eu pegar aqui direitinho para a gente ler esse texto, que eu acho que é um texto muito importante que a gente possa ler. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. De que mandamentos que ele está falando aqui, 1 João? Os 10 mandamentos, obviamente. Ele não está falando da Torá. Ele está falando dos 10 mandamentos. E o sábado está nos 10 mandamentos. As pessoas podem fazer o que quiser, pode se espernear, pode pular, arrumar desculpa, encontrar textos e colocar como contraditórios, colocando fora dos seus contextos, pode fazer o que quiser. Mas aqui ele está falando dos 10 mandamentos. E ele fala que aquele que não guarda os 10 mandamentos não conhece a Deus, é verdade. E o 4º mandamento está lá nos 10 mandamentos. É o 4º, é o sábado. Está lá nos 10 mandamentos. Inclusive, é o maior mandamento, assim, em palavras, né? É um mandamento cheio de promessas. Por fim, eu gostaria de citar alguns textos aqui do Novo Testamento de Paulo. Olha, Romanos, capítulo 3, versículo 31, diz assim: nós anulamos a lei por causa da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que isso significa? Olha, é muito claro, não precisa de explicação esse verso.
Está no Novo Testamento isso. Ele está falando sobre a lei, sobre os 10 mandamentos. Ele diz que algumas pessoas dizem que por causa da graça, somos salvos pela graça, salvos pela fé. Não estou questionando isso, é verdade. Ninguém é salvo por guardar mandamento nenhum, inclusive o sábado. Somos salvos pela graça de Deus. Mas salvos para quê? Para viver uma vida de desobediência a Deus? Eu não acredito. Não acredito que nós somos salvos para viver uma vida de obediência. Concorda comigo? Uma vida fazendo a vontade dele. Até porque 1 João diz que o pecado é a transgressão da lei, a transgressão dos 10 mandamentos. E Jesus não fomos salvos para viver pecando, transgredindo os mandamentos. Somos salvos para ser obedientes aos mandamentos. Aí a pergunta é, por causa da fé, nós anulamos a lei? Aí ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. Vai enfático, não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei através da fé. A fé nos permite confirmar a lei, a sua obediência à lei de Deus. Romanos 7,12, assim, ó. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por que Deus daria fim a uma coisa que é santa, justa e boa? Porque eu não compreendo isso. Outro texto, Romanos 3,20, diz assim, ó. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei não tem a responsabilidade, o efeito de nos justificar, não é essa a intenção da lei. A lei não está aqui para tornar nós justos, até porque ninguém consegue ser 100% obediente. Em algum momento a gente comete alguma falha, é do ser humano, tá certo, tudo bem, compreendo perfeitamente isso, mas a lei também tem uma função importantíssima. Qual é a função? Mostrar o que é pecado, e pecando, vivendo uma vida de pecados, a gente não vai para o céu. A pessoa pode ser batizada, pode ler a Bíblia quantas vezes quiser, falar o que quer, fazer até milagres se for preciso, orações poderosíssimas, mas se ela não for obediente, se ela for uma pessoa que vive uma vida de pecado, não é porque uma pessoa comete pecado, qualquer pessoa comete algum pecado, mas tem gente que vive uma vida de pecado, desobedece porque quer desobedecer. Então essa pessoa não pode. Como é que vai para o céu uma pessoa desse jeito, viver no céu dessa maneira? Não pode, irmão. Não pode. E a função da lei é qual? Mostrar o que é pecado. Se eu tiro a lei, não existe mais pecado. Eu tirei a lei está mostrando o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Aí eu tiro a lei. Pronto, não existe mais pecado. Porque o pecado é a transgressão dela. E mesmo que exista, eu não vou conhecer. Porque a lei está ali para mostrar o que é pecado. Se não existe pecado, a graça de Deus é em vão. Para que eu vou precisar da graça se eu já fui... Eu não preciso guardar nada porque o pecado não existe mais. É uma lógica, está na lógica isso aí. É meio estranho, mas é lógica. Aí, se eu não preciso da graça de Deus, porque o pecado já não existe, já que a lei também não existe, então, para que Jesus morreu? Morreu em vão, não foi? Então, veja que a gente perde a lógica se a gente tira a lei de Deus do caminho. O que mais? Romanos 2,13 diz assim, ó. Porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por que ele está falando isso? Se a nossa justificação é pela graça e pela fé, pela graça mediante a fé. Então, por que ele está falando que aqueles que obedecem à lei serão justificados? Sabe por quê? Vou explicar para você. Porque a nossa fé nos transforma para que a gente seja uma pessoa obediente. A graça nos salva e transforma o nosso coração para que a gente seja uma pessoa obediente. Simples. Simplesmente por isso. Então é a fé que nos leva à obediência. É o amor por Jesus que nos leva à obediência. O que mais? Deixa eu ver aqui. Há um texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz: de tudo que temos ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o dever. Esse é nosso dever, essa é nossa responsabilidade. Atos 5, 29. Pedro respondeu: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então há uma necessidade de nós obedecermos a Deus. Mas isso aí não tem nada a ver com o sábado. Como não tem nada a ver com o sábado? Se o sábado é guardado porque é o quarto mandamento da lei de Deus. É o quarto dos 10 mandamentos. Claro, isso tem tudo a ver com o sábado. Outros dizem: mas nós não guardamos o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo. Verdade, confesso. Realmente Jesus ressuscitou no domingo. Vamos pensar comigo. Quando Deus criou o mundo, o que ele fez? Gênesis capítulo 2, versículo 3. Eu vou fazer questão de ler esse verso.
Gênesis 2, versículo 2 e 3. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Gênesis 2, 2 e 3. Vamos lá. Diz assim: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Observa que Deus descansou no sétimo dia, depois de ter criado todas as coisas, ter concluído a criação do mundo no sexto. Terminou no sexto, descansou no sétimo. Agora a pergunta que me vem à cabeça é a pergunta que não quer calar, como diz o ditado do pessoal. A pergunta que não quer calar. O que Jesus ficou fazendo na tumba no dia de sábado? Porque ele morreu na quinta, ele foi preso na quinta, morreu na sexta, e só veio ressuscitar no domingo. E o sábado, ele ficou fazendo o quê? Descansando. Ficou dormindo lá na catatumba. E por que ele descansou no sétimo dia? Observe que quando ele criou o mundo, terminou no sexto dia, ele descansou no sétimo. E agora, quando ele termina de salvar o mundo no sexto dia, ele descansa no sétimo. E foi por esse motivo que ele só veio ressuscitar no domingo, porque ele descansou no sábado. Mas então, irmão Jusinei, o domingo não é, a guarda do domingo não é a comemoração da ressurreição de Jesus, não. O que comemora a ressurreição de Jesus é o batismo, está em Romanos 6. Romanos 6 explica isso pra gente, que o batismo é a comemoração da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Romanos 6, acho que do verso 4 ao 6, não ler o capítulo todo, mas acho que é isso, o verso do 4 ao 6, explica pra gente que o símbolo da ressurreição, a comemoração da ressurreição é o batismo. Comemoração da morte e sepultamento de Jesus. Bem, haveria, obviamente, muitos textos que a gente poderia ler hoje aqui. Mas eu gostaria de deixar um recadinho para você que tem dúvida com respeito à guarda do sábado. Quero deixar muito claro para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus ama muito você. E Ele cuida de você. Você não vai passar fome porque você vai guardar o sábado. Eu guardo o sábado há 24 anos, desde os meus 13 anos de idade que eu guardo o sábado. Eu não passei fome por causa disso. Eu tive algumas dificuldades para conseguir alguns empregos, tive. Mas fome não passei. As portas sempre se abriram para mim. E eu sempre estive disposto a guardar o sábado. E quando estive desempregado, recebi propostas para trabalhar no sábado, mas recusei. E algumas pessoas pensaram, maluco, vai passar fome. Não passei. Deus me sustentou até hoje. Fique sabendo, meu amado irmão, minha amada irmã, que no momento que você resolve guardar o mandamento para Deus, não só o sábado, qualquer mandamento que você resolve guardar, ser obediente a Ele por amor, não para salvar, mas por amor a Ele, pela salvação que Ele te ofereceu, querido irmão, querida irmã, Ele não vai te desamparar. A Escritura diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão, mas também a Escritura diz, o justo viverá pela fé. Então tenha fé em Jesus Cristo. Se você tem a vontade no seu coração de ser obediente, de guardar o sábado, guarde. Ore a Deus. Coloque no seu coração esse propósito. Ore a Deus. Deus vai abrir as portas na tua vida. Amém? Você não precisa trabalhar no sábado porque é para ter condições para sustentar a sua vida. Você não precisa. Deus vai abrir a porta na sua vida. Amém? Não existe, para finalizar, não existe sombra de dúvida sobre a guarda desse dia. Simplesmente não existe. Jesus guardou, os discípulos guardaram. Agora, as pessoas viveram a vida inteira numa cultura, num ensinamento, e agora tem dificuldade de se desfazer desse ensinamento. Mas que Jesus te abençoe. Coloque na sua vida o interesse de honrá-lo e servi-lo, para obedecer aos seus mandamentos. Tá bom? Deus esteja contigo, viu? Espero ter tirado algumas das dúvidas. É um vídeo rápido que eu estou fazendo aqui. Claro que a gente poderia citar outros textos, tirar outras dúvidas, mas eu fiz aqui de cabeça também, não me preparei bem para fazer esse vídeo. Mas que Deus te abençoe. Se você continuar com alguma dúvida, pergunta aqui nas mensagens, né? Escreve aí a sua dúvida, o que você ficou com dúvida nos comentários desse vídeo, que eu terei o maior prazer de poder tirar essa dúvida para você. Mas vamos concluir com uma oração? Por favor, feche seus olhos. Querido Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra.
te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu cuidado. E te agradecemos pelo teu santo sábado, esse dia especial que o Senhor concedeu como um dia de bênção em nossa vida. Pedimos a Ti que nos ajude a ser obedientes a Ti, pela fé e pelo amor que temos contigo. Que abençoe, Senhor Jesus, aqueles que estão tendo dificuldade para guardar esse dia por conta do seu trabalho. Que o Senhor lhes dê fé, força e oportunidade para ser fiel. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo agora e sempre. Amém.